Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui para fazer a análise de mais um edital, né? Dessa vez do município de São José do Rio Preto. E claro, o Já Passei vai ter o curso aí para PEB 1 desse edital e eu vou falar dele aqui rapidamente com vocês, né? Não tão rapidamente, mas vou explicar aí os principais pontos, né? Esse edital do município de São José do Rio Preto, depois eu vou deixar aí para vocês, né, os links para você fazer inscrição no curso, vai estar aí na descrição do vídeo também. E olha aqui, né, quem vai fazer, a banca que vai executar é a VUNESP, é a famosa e gloriosa VUNESP que vai que vai ser a banca desse concurso. Esse concurso ele tem validade de 1 ano, né? Ou seja, não é que o concurso ele vale por 1 ano, aquela lista de aprovados, né? Para efetivar esses candidatos que passem. É um concurso para efetivar, tá? Então muitas vezes as pessoas pensam que vão trabalhar 1 ano. Não, esses processos seletivos é que são de 1 ano. Aqui nós estamos falando de concurso público, então é para efetivar e ele pode ser prorrogado por igual período. Então ele pode valer no máximo 2 anos. Né? Então durante 2 anos aí os aprovados podem ser chamados para trabalhar no município de São José do Rio Preto, serem concursados. Tem vários cargos, né? É um concurso com muitos cargos. E tem aqui o professor de educação básica. Olha o número de vagas, esse que vai ter o curso aqui no Já Passei, né? 98 vagas, 93 de ampla concorrência, 5 de PCD, salário de 4.480, 40 horas. A licenciatura plena em pedagogia, com habilitação em educação infantil nas séries iniciais, ensino fundamental, curso normal superior, magistério, né? Com habilitação inicial, habilitação em educação infantil e reconhecido por órgão competente. Muita gente me pergunta, gente, se você tem diploma de pedagogia recente, é tranquilo, ele vale, né? Se você tem um antigo curso normal superior, que era o curso de pedagogia, né? Ou magistério no médio, também serve, tá? Então, professor de educação básica aí, com muitas vagas, e você vai ter o curso aqui no Já Passei. Vai ter concurso para assistente social, bibliotecário, 6.112 o salário, né? Assistente social trabalha por 30 horas. Coordenador pedagógico, 5 vagas, né? 6.650, aí tem que ter a licenciatura plena com habilitação, administração e gestão escolar. Por que eles falam isso? Porque antigamente a pedagogia dividia, né, gente? A pedagogia para você dar aula e a pedagogia para você ser gestor. Hoje a pedagogia vale para os dois, né? Você tem que ter experiência mínima de 5 anos de exercício no magistério e 2 anos como docente, né? Sendo 2 anos no mínimo como docente. Então você tem que ter 5 anos de magistério e 2 anos como docente. Diretor de escola, 4 vagas, né? 4 vaguinhas, 6.650, né? O mesmo salário do coordenador, né? Então também tem que ter licenciatura plena em administração escolar ou pedagogia com administração escolar, né? Ou pedagogia, mínimo de 5 anos também e 2 anos no mínimo como docente. Aí tem museólogo, procurador, psicólogo, supervisor de ensino, uma vaguinha de 7.448, 40 horas também aí, licenciatura plena em pedagogia, só que aqui a experiência é maior, né? 8 anos de exercício no magistério, sendo pelo menos 3 anos como especialista de educação, tá? E os vencimentos, né? São referentes a maio e eles são acrescidos aí, né? Do auxílio saúde de 486 e auxílio alimentação de R$619, tá? Então a pessoa que passar no concurso vai trabalhar lá, né, na Prefeitura de São José do Rio Preto, que tem o regime estatutário, né? Então vai seguir aí um estatuto, certo? Aí fala um pouco aqui dos procuradores, né? Aqui os requisitos para a investidura do cargo, aí ser brasileiro,
né, está em pleno direito dos gozos civis, ser aprovado no concurso, estar em dia com as obrigações eleitorais, ter idade mínima de 18 anos e inferior a 75, que é a idade da aposentadoria compulsória, né? Provar todos os requisitos, não ter sido demitido do serviço público federal, municipal, estadual por justa causa, né? O ABEM do serviço público, não registrar antecedentes criminais. Então tudo isso aí você tem que estar em dia, né? Inscrições a partir do dia 1º de junho, às 10 horas até o dia 6 de julho, no site da gloriosa VUNESP. E a taxa de inscrição para os cargos de auxiliar e professor de educação básica, 1,67. Para os cargos de ensino, que é assistente social, coordenador, diretor, museólogo, psicólogo, supervisor de ensino, 93, e procurador, 135, né? Então, você pode pagar até o dia 7/7 de 2023. E claro, né, você tem aí que pagar isso sempre ali no banco, evitar DOC, Pix, essas coisas que podem, caixa eletrônico, né? Procura pagar no banco ou no seu aplicativo, que é muito mais tranquilo, não dá problema, certo? E depois você confere lá no site da VUNESP, sua inscrição foi paga, tem lá a área do candidato, né, onde você vai acessar e vai poder verificar se realmente houve o pagamento, se está tudo certinho e tal. Sempre você vai ter que acessar esse site, né, da VUNESP, para você estar ali conferindo as informações. Ali você vai poder imprimir boleto de segunda via, enfim, fazer tudo ali no site da VUNESP. E isenção da taxa de inscrição para quem está sem din-din ou quer economizar para pagar o curso, né? Você pode ser concedida a isenção para os doadores de sangue ou de medula óssea, tá? Então, que realizaram a doação no período 6 meses anterior ao período de inscrição. E para você solicitar isso, você tem que enviar os documentos, né, via site no dia 1, né, a partir das 10 horas do dia 1 de junho até as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de junho. É bem curtinho o prazo, por isso é importante você mandar logo, né, essa documentação digitalizada, entrar lá na área do candidato, aí você vai ver as informações para você enviar. E claro, a partir do dia 23, né, você vai saber se realmente a sua inscrição foi deferida ou não, né? Então, a partir do dia 23, você vai ficar sabendo aí, e aí você pode recorrer. Claro que se não for inscrito, não for concedida a isenção, você pode recorrer aí, entrar com recurso, ok? Caso você tenha exercido a função de jurado, também você pode enviar a documentação, porque isso serve para o critério de desempate. Ok, vou dar as informações mais relevantes aqui. Condição especial, se você necessita aí de alguma condição, uma prova ampliada, uma prova em braille, né, um leitor, enfim, se você necessita de alguma condição especial, você também vai enviar o laudo para a VUNESP. Tem lá o campo condição especial para você requisitar. Tudo isso você tem que fazer, porque senão não tem, né, como a VUNESP adivinhar, né? Candidata lactante, ela também deve informar isso para a VUNESP. Vai ter um local reservado, né, para o acompanhante da candidata, que tem que ser uma pessoa maior de idade, que vai ficar com a criança, né? Então, a candidata que não levar o adulto não vai poder usufruir desse direito, né? Então, é importante isso, certo? Candidato com deficiência também, né? Vai concorrer lá nos 5% das vagas, também tem que entrar no site, mandar toda a documentação, sempre laudos atualizados, dentro da lei, né, que considera a pessoa com deficiência, e tem toda uma regulamentação. Não é eu tenho um problema no joelho, não é assim, né? Existe aí toda uma regulamentação para
pessoa com deficiência, né? Às vezes o problema no joelho pode até ser uma deficiência, se estiver enquadrado aí nas questões, né? Mas aí não é qualquer coisa que é deficiência, tá? Muita gente fala, eu tenho uma dor nas costas, vou pedir, eu uso óculos, não, né? Então cuidado, porque às vezes as pessoas querem fazer caminhos curtos, né? Tentar dar um migué ali, e isso não vale. E aqui tem todas as instruções para deficiente visual, deficiente, pessoa que tem deficiência auditiva, tudo aqui mencionado, a pessoa que vai precisar de um intérprete de Libras, né? No caso da deficiência auditiva, quem tem deficiência física, um mobiliário adaptado, se for o caso, aí você tem que enviar toda a documentação, inclusive para você concorrer na vaga de cotas também, né? E tudo isso é divulgado no site, tal. As provas, né? Então aqui vai falar das provas, eu vou falar aqui especificamente da educação. Então, professor de educação básica 1, você vai ter os conhecimentos gerais, você vai ter língua portuguesa, 10 questões, matemática, 10 questões. Professor, tem matemática? Tem. E você tem aí no Já Passei matemática também para você se dar bem e ganhar pontos importantes. Tecnologia da informação e da comunicação, 5 questões. E conhecimentos específicos, 25 questões. Tem redação, né? Outro dia me perguntaram, toda a prova da VUNESP tem redação? Não, né? Tem banca que tem prefeitura que coloca, tem prefeitura que não coloca. E tem a prova de títulos, tá? Então, esses são os componentes. Então, você vai ter aí 50 questões, né? 50 questões para você responder. Aqui os outros cargos, né? E aqui tem os cargos de coordenador, diretor, supervisor, que também tem língua portuguesa 10 questões, matemática 10 questões, tecnologia da informação 5 questões, conhecimentos específicos 25 e redação e prova de títulos, né? Então é importante, a prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório, então você precisa aí desempenhar nessa prova para você se classificar, certo? Então a prova ela tem umas múltipla escolha, né? E são 5 alternativas, padrão VUNESP, são 3 horas para o cargo de auxiliar e veterinário museólogo, e os cargos da educação 4 horas, né? Até porque tem a redação que é aplicada junto, simultaneamente. A prova de redação tem caráter eliminatório e classificatório e visa avaliar as habilidades de escrita do candidato, que deverá escrever um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, coeso e coerente sobre um determinado tema, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E aí, claro, você faz junto com a prova objetiva, tá? Não é em outro dia, não, é no mesmo dia. E aí tem a prova prático-profissional, né, que é para os outros cargos, e a prova dissertativa. Então, visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atividades do candidato ao respectivo cargo, além de considerar sua interpretação, né, escrita, enfim, certo? Bom, aqui está falando da prova do procurador, né, a jurídica. Bom, então tem essa prova dissertativa que é aplicada ali e você terá que fazer isso. Aonde será a prova? Na cidade de São José do Rio Preto, mas se for necessário, vai ter que, às vezes a banca precisa ocupar, né, outras cidades aí devido ao número de candidatos. Isso pode acontecer, está sempre previsto, poderá aplicar em municípios próprios. Aí tem gente que fica surpresa, a banca me mandou para não sei aonde, mas está previsto isso no edital, né? A regra do jogo já diz isso, porque às vezes o município não comporta, principalmente concursos que tem uma grande procura. Você tem que usar caneta de tinta preta, deve sempre chegar ao seu local com antecedência, né? Levar documento, RG com foto, né? Ou a carteira de trabalho, ou a carteira de motorista, certo? Então, também, né, eles assentam documentos digitais, a identidade, carteira nacional, título eleitoral digital, o e-título. Eu não recomendo que você use documentos digitais. Por quê, gente?
Normalmente os documentos digitais estão no seu smartphone, né? E aí o que acontece no seu celular? O que acontece? Se dá algum problema, se você perde, se você é roubado, né? Furtado, e você não leva nenhum documento físico, né? Você pode ter problema. Então evitem, né? Eu não gosto, tá? Você vai estar concorrendo a uma vaga, então qualquer coisa que pode ali te causar uma preocupação, vai que o celular não liga, né? Aí você já vai ficar nervoso, enfim, né? Então é importante você estar munido aí pelo menos de 2 documentos, né? Eu gosto sempre de levar 2, eu levo a minha carteira de identidade e a minha carteira de motorista, e levo em locais diferentes, né? Uma na carteira mesmo e a outra às vezes dentro do estojo e tal. Para prevenção é sempre importante, né? Então aqui as orientações gerais de prova, né? Você tem que chegar no horário, você não pode se ausentar sem um fiscal, aquelas orientações gerais, né? Você não pode usar qualquer tipo de equipamento eletrônico, protetor auricular. Ah, professor, mas se tiver barulho, eu não gosto, o cara está comendo fandangos, me atrapalha, né? Não pode, gente, não pode usar protetor auricular, boné, gorro, né? Então, se você tiver qualquer equipamento eletrônico, você deve desligá-lo, retirar sua bateria, evitar deixar os alarmes ligados, né? Porque se toca, isso pode te trazer algum problema. Aqui o item F, né? Então fala aí dos alarmes, né? Já vi prova tocar alarme e o aluno ter problema, né? Então evitar todas essas situações. Para sair da sala, você precisa pedir autorização do fiscal, né? Para ir no banheiro, por exemplo. Não pode se ausentar sem autorização, isso pode acarretar sua eliminação. Se você tumultuar também, ficar lá arrumando problema também. Se você for pego colando também, então você tiver ali com qualquer coisa que possa te facilitar ali, uma colinha e tal, isso pode te levar à eliminação. Agir com descortesia, né? Então, você precisa ficar no mínimo 75% do tempo da duração da prova. Então, isso você tem que cumprir. A prova vai ser realizada dia 20 de agosto de 2023. De manhã será auxiliar de veterinário, assistente social, bibliotecário, coordenador pedagógico, diretor de escola, museólogo, procurador e psicólogo. E à tarde, o cargo de Educação Básica 1 e Supervisor de Ensino. Professor, dá para prestar para diretor e supervisor? Dá, se você tiver os requisitos, dá. Mesmo que você não tenha no momento da prova, até chamar se você tiver. Eu não tenho diploma de PEB 1 ainda, não acabei a pedagogia. Eu posso fazer? Claro que pode. Se você terminar depois e na hora que te chamar, você precisa de diploma na data da posse, na data que você vai entregar as documentações, tá? Então você pode fazer, certo? Então você tem que ver o horário, o local, sempre no site. Professor, eles vão mandar e-mail? Não vão mandar e-mail, né? Você tem que consultar o site sempre ali, umas 5 dias antes, para saber onde vai ser a prova, que local da prova, para você ir se organizando, certo? Então, muito cuidado com isso, porque tem candidato que fica esperando, não me mandaram nada e perde, né? Você vai ter lá a folha de respostas, onde você vai marcar suas respostas. Como tem uma redação também, você vai ter uma folha para escrever ali, para fazer, para fazer, como se diz, o rascunho, né? E outra para fazer o definitivo. Você tem que utilizar a caneta de tinta preta, porque outra cor ela pode acarretar prejuízo, porque o software que a VUNESP trabalha, chamando de Univesp, né, precisa ser preto, porque senão, de repente, uma caneta azul mais clarinha ele pode não identificar, tá ok? Então a prova de redação ela vai ser aplicada ali no mesmo dia e vai corrigir, serão corrigidas dos candidatos habilitados, os 1.500 primeiros terão a sua prova de redação corrigida. E o 1.501, professor, está eliminado, né? Está eliminado. Por quê? Os 1.500 primeiro, né?
e os 75 que têm deficiência terão a sua redação corrigida. Né? Coordenador pedagógico, 70 primeiros. Diretor de escola, 60. Supervisor de ensino, 30. Tá? E pessoa com deficiência, 2 supervisores, 3 diretores de escola, pessoas com deficiência, 4 coordenadores, pessoa com deficiência. Tá? E aí os demais cargos também estão aqui, né? Bibliotecário, assistente social. Professor, se eu passei em 1580, não adianta, a sua prova, a sua redação não vai ser corrigida, você já está eliminado. Ah, mas eu fiz mais de 50%. Tudo bem, mas você não ficou entre os 1.500 primeiros, tá? Então, o candidato vai ter que produzir um texto dissertativo argumentativo, né? De acordo com as norma padrão da língua portuguesa. Aí você vê candidato escrevendo VC, como se escreve lá no WhatsApp. E aí a gente quer morrer, né? Porque é norma padrão, gente. Você não pode escrever gíria, né? A não ser que se no seu texto você vá fazer referência a uma gíria, você coloca entre aspas, tá? Mas é a norma padrão da língua portuguesa, né? Aí a prova de redação vai ser avaliada da seguinte forma: o tema, né? Então você vai tem um tema lá, você não pode fugir desse tema. A estrutura e o gênero e coerência, né? Então você vai ter que escrever de acordo com uma dissertação argumentativa. Então tem lá a macroestrutura que a gente tanto fala, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E claro, você vai expor fatos e opiniões, mas é imprescindível que haja um posicionamento por parte do autor da redação a partir da defesa clara de um ponto de vista, né? E aí você tem todas as regras ali, não usar a primeira pessoa, né? Então ter cuidado isso, não ficar usando muitos textos que ele dão com referência, você encher de cópia e cola lá, pega e copia várias partes só para encher ali as linhas, para cumprir. Não, o texto tem que ser original seu, certo? Então muito cuidado com isso. Claro que você tem que ter uma argumentação coerente, né? Cuidado com radicalismos, porque às vezes é difícil defender essas propostas muito radicais, e aí você pode se enrolar na explicação. Lembre que você está fazendo uma prova de educação. A educação tem todo um arcabouço legal de defesa da ética, da solidariedade, do respeito à diversidade, da pluralidade. O meu, que eu falo nas minhas aulas do DNA da educação. Então, se você vai muito contra isso, ou você é um gênio da escrita, brilhante, que vai conseguir defender teses assim que vão contra tudo e todos, né? Ou você vai zerar, né? Então você tem que pensar nisso, certo? Eu quero defender meu ponto de vista, que tem que rasgar o ECA e não sei o quê. Bom, aí eu falo, ou você é um gênio do convencimento, ou você vai tirar 0. Então muito cuidado com opiniões muito radicais que vão contra a lei, porque aí fica difícil, né? Quem vai corrigir vai falar, bom, isso aqui está bem fora, né? E aí normalmente a pessoa não consegue ali ter muitos argumentos para defender essas posições. Então é o que eu falei, ou você é um gênio, né? Ou você vai zerar, certo? Então cuidado com isso, né? Expressão, coesão e modalidade, domínio, né? Então, os recursos da língua que você vai usar, as anáforas, catáforas, substituições, conjunções, né? Orações, parágrafos, tudo isso você tem que colocar. Não faça textos muito confusos. Tem gente que escreve um parágrafo gigante, né? Você normalmente não é o José Saramago, né? Então, o José Saramago, para quem conhece, né? O Saramago, ele tem uns parágrafos sem fim, né? Ele escreve, você até esquece que tem parágrafo. Mas assim, cuidado, né? Você tem que ser a norma padrão, tá? Então a gente tem que fazer ali
é o feijão com arroz, né? Se você fugir do tema, se você assinar a sua prova, colocar qualquer marca que permita te identificar, se a prova estiver em branco, vai ser 0, né? Se você apresentar 7 linhas ou menos, sem contar o título, isso é 0. Se você não tiver um texto, né? Aquelas histórias, coloquei lá um ponto, recebi nota 10. Mentira, né? Tem que escrever. Então, você tem que ter pelo menos 8 linhas, né? Menos de 8 linhas autorais é 0. Se você ficar copiando trechos lá da prova, plágio, decorar e ficar escrevendo, né, textos decorados ou divulgados em mídia, isso também pode te levar a 0. Se for idêntica a outras redações, né? Tem gente que fala assim, vou decorar uma redação. Isso aí não, né? Então, é importante você observar isso, ler com atenção. Textos curtos, né? Com 15 linhas, são penalizados no critério, né? Então, além disso, redações com 20 linhas ou menos não poderão alcançar a nota máxima no critério C. Tem todos os critérios aí de correção. É muito importante você estar atento a isso, certo? Aqui tem a prova prático profissional, que é de procurador. Eu não vou comentar isso aqui, porque isso aqui tem bastante coisa, né? A prova de procurador, e nosso foco aqui é a questão da educação, né? Tem aqui a prova dissertativa, e quem quiser depois fazer para procurador vai ter que dar uma olhada nisso aqui tudo. Tem a prova de títulos, que você vai também mandar via digital, no período de 20/8 a 1/9, tá? Então, ó, é depois da prova, né? 20/8, você vai ter que enviar os títulos, né? Então, ó, quem vai enviar o título? Os que ficarem nas 1420, né? Então, estiverem entre os 1420 melhores classificados, e a pessoa com deficiência 75. Já para o coordenador 47, diretor de escola 38, pessoa com deficiência para coordenador 3, pessoa com deficiência para diretor 2, supervisor de ensino só 28 e 2, né? Então eles vão classificar 1420 pessoas, aonde os títulos são meramente classificatórios e não são eliminatórios, tá? Lembra que para redação era 1500, né? Aí já eliminou mais 80, tá? Então você tem que estar atento a isso, né? Arquivos de upload. Muita gente fala assim, professor, qual é um percentual bom para acertar na prova? Eu sempre falo que para você tá brigando ali 70%, né? E muita gente, vocês viram que tem 10 questões de matemática. E a VUNESP fez recentemente várias provas em vários municípios. Então olha aí as correções, né? Olha as correções dos professores, eu faço muito isso. E você vai ter uma ideia, porque a VUNESP tem um padrãozinho ali, e isso vai te ajudar muito a olhar as provas anteriores para você entender, certo? Então, atento nisso. Você vai poder mandar aí os títulos, né? Claro, esses títulos têm que ser reconhecidos pelo MEC, aquele título de 360 horas, né? Então você vai ter que entregar, você também vai ter que entregar os títulos se tiver de mestrado, doutorado, com histórico, tudo certinho, sempre aí seguindo as instruções da VUNESP, ok? Certo? E aí se esses documentos estiverem mal digitalizados, né, com pontos que não dá para entender, não serão considerados, certo? Então, como que é julgada as provas? As provas valem de 0 a 100 pontos, certo? E aí é somado ali, né? Para ser habilitado, você precisa ter uma nota igual ou superior a 50%. Para continuar no jogo, é o primeiro critério. Não zerar em nenhum dos componentes dessa prova. Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Então, você não pode zerar nos conhecimentos gerais e nem nos conhecimentos específicos, ok? A prova de redação vale 100 pontos. Para você ser habilitado, para você continuar no jogo, precisa passar ou tirar pelo menos 50 pontos, tá? Então, você lembrou? Para estar no jogo, eu preciso tirar mais de 50 pontos. Mas se eu não tiver entre os 1.500, estou fora do jogo, né? Aí eu vou para a redação,
Se eu estou entre os 1.500, eu vou para a redação corrigida. E se a minha redação corrigida tiver nota menor que 50? Estou fora, certo? Estou fora. Então, você precisa estar atento a isso, né? E aqui fala do procurador, né? Prova de títulos, ó, lembrando que você vai mandar os títulos do dia 28/8 a 1/9, né? E se você não enviar, você não recebe nenhum ponto, né? Mas não é eliminado porque a prova de títulos é apenas classificatória, certo? Então aqui você pode enviar os títulos, ó, se você é doutor, né, diploma registrado e tal, ou de doutor vale 2,5 pontos, o mestre 1,5 ponto, né, e a pós-graduação você pode mandar 2 pós de 360 horas, aquela lato sensu com histórico escolar, tudo certinho, conhecido pelo MEC, vale 0,5 ponto cada um e você tem 1 ponto. Muita gente se preocupa com o título. Ó, a diferença é muito pouca, gente, né? 2,5, claro que ajuda, mas se você for bem na prova, um título não vai fazer tanta diferença, né? Aqui para os outros cargos, né? Também os títulos aí dos outros cargos. A pontuação final, ela é para o cargo de professor, né? É a soma da nota da prova objetiva, da prova de redação e mais a prova de títulos, né? Aqui os critérios de desempate, sempre levando em consideração o Estatuto do Idoso. Então, quem tiver 60 anos de idade passa ali na frente, né? No caso de professor, também o Estatuto, depois vem conhecimentos específicos, depois língua portuguesa, depois matemática, depois redação, depois títulos, aqueles que mais de 60 anos ou aqueles que exerceram função de jurado. É muito difícil dar todos esses empates aí, mas pode acontecer, né? Então está previsto no edital, certo? E aí, gente, aqui os recursos, né? Então, se for indeferida a sua isenção, você pode entrar com recurso. Sempre, qualquer ato que a VUNESP publique, você pode entrar com recurso. Indeferiu condição especial, indeferiu condição de jurado, gabarito, né? Sempre 2 dias úteis contados a partir do primeiro dia da publicação oficial. Sempre os recursos têm que ser feitos de modo objetivo, respeitoso, né? Nada, tem gente que faz uns recursos chorando, porque tinha muito texto na prova, a prova foi muito cansativa. Isso aí não é contado como recurso, gente. Então, não adianta chorar no recurso, não ajuda. Os recursos sempre, né, pela internet, qualquer recurso copiado em grupo, eles não são aceitos. O recurso tem que ser original seu. Vou pegar o do meu colega, vou entrar igualzinho. Não adianta, né? Tem que ser recurso original, tá bom? Isso é importante aí para você entender o funcionamento. Aí vem a habilitação, nomeação e posse, né? Se você passou, aí o edital já traz aí os documentos que você precisa e tal. É isso que eu falo. Eu não tenho pedagogia, posso fazer o concurso? Pode, você fez pedagogia durante esse tempo aí. E a prefeitura te chamou, você conseguiu terminar a pedagogia, tem o diploma, tem o histórico, você pode entrar, né? Aqui as disposições finais, falando aí várias informações, dando telefone, dando aí os sites da Prefeitura de Rio Preto, né, São José do Rio Preto, para você acompanhar, né, os diários oficiais, enfim, que é importante acompanhar depois que você é aprovado, né, porque tem os chamamentos. Aqui as atribuições, o que faz o auxiliar de veterinário, o que faz o PEB-1, né, então a definição aí de professor que elabora o plano de ensino, plano de aula, enfim, todas as informações, aqui é o laboratório de informática, né, que já entra aí também, tudo que o professor faz, né? Então tá aqui a descrição, é importante, se você tiver dúvidas, olhar aqui, né? Mas a maioria sabe aí o que o assistente social faz, né? Então aqui é a descrição dos cargos na área de assistência social. O edital trouxe uma descrição enorme, o que faz o bibliotecário, certo? E aí, claro, se o coordenador pedagógico, né, o diretor de escola, toda a descrição. Por que isso é importante, gente? Porque tem gente que entra e às vezes reclama do que vai fazer, mas se está no edital, se está ali no estatuto,
não tenho o que fazer. Ah, eu entrei, mas não queria fazer isso. Mas tá lá, né? Então, você não pode alegar desconhecimento. O museólogo, tá? Tudo isso aqui é importante quando a pessoa tem dúvida, consultar psicólogo, certo? Então, tudo isso aqui e o supervisor de ensino, ó, né? Zelar pela regularidade, a estrutura, funcionamento da escola, enfim. Então, tá aqui todas as decisões do cargo. Agora, gente, isso é importantíssimo. O conteúdo programático. E aqui fala: toda a legislação e jurisprudência deve ser consideradas com atualizações vigentes até a data da publicação do edital de abertura das inscrições. Então, o edital vai abrir, né? Eu falei lá quando vai abrir. Aí vamos supor que abriu o edital, mudou a LDB, né? Aí o que acontece? Está escrito aqui, ó, legislações ou decisões com entrada em vigor após a publicação do edital poderão ser utilizadas quando supervenientes ou complementares a algum tópico já previsto ou indispensável à atualização. Todos os temas englobam também a legislação que é pertinente. Então, abre essa possibilidade. Fez uma mudança lá na LDB que é só complementar, né? Então, vai valer a mudança, tá? Mas é difícil acontecer, mas às vezes acontece, né? E a VUNESP, ela tem um perfil bem característico, ó. Então, aqui no Já Passei, você vai ter todo o conteúdo para o professor de Educação Básica 1. E se você pegar as outras provas da VUNESP, você vai ter exata noção de como a VUNESP pergunta. E ela tem um estilo bem fácil da gente identificar. Textos muito longos, é uma prova às vezes muito cansativa, por isso você tem que preparar seu corpo e sua mente para isso, para ter uma leitura atenta, rápida, né? Você tem que fazer uma prova, simular, se você não fez, né? Para você começar a pensar, como que eu posso resolver essa prova mais rápido? Então eu vou dar umas dicas aqui para vocês e também eu tenho vídeos aí que falam sobre dicas da VUNESP. Aliás, tem bastante coisa da VUNESP. E no Já Passei, aqui você também vai ter todo o conteúdo de leitura, interpretação, né, de textos, sinônimos, antônimos, pontuação, classe de palavras, numeral, verbo, artigo, pronome, preposição, emprego e sentido, né, concordância verbal e nominal, crase e colocação pronominal. Então, a VUNESP, em matemática também segue a mesma lógica, né? Adição, subtração, máximo divisor comum, porcentagem, razão e proporção, regra de 3, equação do primeiro grau, relações entre grandeza. E aqui, gente, é o segredo. Você, se vai bem em matemática, você derruba um monte de candidato, né? Principalmente aí na área da educação, que a gente sabe que eu vejo muitos dos meus alunos um desempenho de matemática assim, 20%, de 10 acertou 2, né? E quando a pessoa acerta um pouquinho mais, ela vai lá para cima, porque acerta 7 de matemática, 6, já dá uma diferença, né? De 10 acertou 6, porque é uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade. E aí, gente, qual é a estratégia da prova? Você precisa fazer uma prova começando da questão número 1? Não, né? Começa por aquilo que você mais tem domínio. Aquilo que você, poxa, eu sou bom de matemática. Quando eu pego matemática da VUNESP, eu vou lá, faço tudo e quase gabarito ou gabarito. Então começa por matemática. Fábio, eu tenho muita dificuldade em matemática. Aí você vai começar por matemática? Lógico que não. Você tem que começar por aquilo que vai te animar. Eu, por exemplo, eu gosto de legislação, pedagógico. Por onde eu começo uma prova da VUNESP? Pela legislação. Depois eu vou para o pedagógico. Depois, sabe para onde eu vou? Tecnologias da informação, né? Às vezes eu até começo por tecnologias da informação, porque eu já dei aula dessa área. Então, tecnologia digital, né? Computador, celular, tablet, tecnologia assistiva, plataforma do Google, sala de aula, Google Atividades, Google Meet, nuvem.
Então, também é uma área que eu gosto, então às vezes eu vou para lá. Eu não começo da número 1, eu começo daquilo que eu tenho mais facilidade. Por quê? Porque dá mais ânimo, né? Você vai, nossa, essa eu sei, pá, pum, pé. E outra, você tá com a cabeça fresca naquilo que você mais sabe, então a chance de você errar uma coisa que você sabe é menor. Aí você vai para matemática, que você tem muita dificuldade mesmo, então a cabeça quente ali, né? O problema é você esquentar a cabeça com a matemática e depois chegar naquilo que você domina, cansado, e começar a errar questões de bobeira. Questões que você certamente com a cabeça fresca acertaria. Então isso é estratégia de prova, gente, né? Então olha só, professor de educação básica, direito, educação, função social da escola, concepções da educação, educação infantil, ensino fundamental, PPP, currículo, planejamento, sei lá, seleção, alfabetização, letramento, educação matemática, direito, educação inclusiva, cultura digital. E a bibliografia aqui, né? Vygotsky, Vallon, Piaget, infância educacional, legislação. E a bibliografia, ó, Miguel Arroyo, ofício de mestre, então ensino híbrido, da Lilian Bassi, J. Moran, metodologias ativas para uma educação inovadora. É um clássico aqui, a VUNESP está sempre ali. E se você pegar as provas anteriores, ó, as 100 linguagens da criança, a Castorina, Vygotsky, o Lucchesi, avaliação, né? Pulei aqui a Bacedas, aprendendo a educação infantil, como ser um educador antirracista, da Bárbara Carini. E aí tem alguma outra que é um pouco mais diferente, que às vezes não aparece. Mas tem muito, a Emília Ferreira, ó, três da Emília Ferreira, né? Clássico. Paulo Freire, a importância do hábito de ler, pedagogia da autonomia. Então, Paulo Fock, afinal, o que os bebês fazem no berçário. É clássico, gente. Isso tudo tem lá no Já Passei, ó, organizadinho. Jussara Hoffmann, avaliação. Olha, Jussara Hoffmann, avaliação para promover. A Júlia Oliveira Formosinho. Então, são, né, a Maria da Graça Horn, Saberes, Cores, Sons e Aromas. Tizuko Morishida Kishimoto, Jogos, Brincadeiras, são assim clássicos da VUNESP. A VUNESP está sempre perguntando, Délia Lerner, ler, escrever, o real é necessário. Tem todas as provas da VUNESP. Cipriano, avaliação da aprendizagem escolar. Maria Tereza Egler Mantuan, falou de inclusão, falou de Mantuan, diferenciar para incluir ou excluir, também está lá. Abrir nas escolas a diferença, olha, clássico aí, tudo. Paniza, Zilma Ramos, Vitor Paro, escrito sobre educação. Estou dando aqui só alguns, né? Importantes aí, tudo isso, Katia Smoley, Ilma Passos, Projeto Político Pedagógico, Gestão Democrática, Demerval Saviani, Escola e Democracia, Katia Smoley, Ler, Escrever e Resolver Problemas Básicas para Aprender a Matemática. Falou da Katia Stokes Smoley, falou, né? Tem a Maria Inês Diniz, falou desse livro, falou de Katia Smoley. Então, são clássicos da VUNESP, ó, Thelma Vaz, o diálogo entre ensino e aprendizagem. Aí vem legislação, né? Artigo 205 a 214, a Constituição, vem o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, aí o artigo 1 ao 6, o 15 ao 18b, o 53 ao 59, o 131 ao 138, vai falar de Conselho Tutelar, o 53 a 59 da Educação, aí vem o Plano Nacional da implementação do currículo para a educação das relações étnico-raciais. A VUNESP gosta muito desse tema, né? Então precisa prestar bastante atenção nisso. A Lei 9394, que é a LDB, certo? Ou a BNCC, o que mais? BNCC da etapa infantil, a Lei 13146, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, os pareceres e as resoluções do Conselho Nacional, como 4 de 2009, as diretrizes operacionais para a educação, para o atendimento especializado na educação básica, a 4 de 2010, que é da educação básica, né, as diretrizes curriculares nacionais, a 5 de 2009, que é para a educação infantil, as diretrizes,
Você vai ter as diretrizes nacionais para educação, ensino das relações étnico-raciais, da história, cultura afro-brasileira. Você vai ter a 11645, que vai alterar, né, essa história e cultura afro-brasileira indígena. Você vai ter a Lei 12764 de 2012, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Você vai ter nota técnica aqui do Ministério da Educação e você vai ter, né, o Manual de Orientações Técnicas do Cuidar e Educar da Educação Infantil de São José do Rio Preto. Você vai ter aqui as orientações gerais e os programas e projetos da Prefeitura, o Estatuto do Funcionário dos Servidores Públicos de São José do Rio Preto e o Estatuto do Magistério também dos funcionários de Ribeirão Preto, certo? E aqui os cargos de coordenador, diretor, supervisor também com seus respectivos conteúdos aí, né? Bibliotecário, e aí vem coordenador pedagógico, também aqui bastante extenso, aí também uma bibliografia aqui que muitos se repetem lá no curso, né? O Miguel Arroio está aqui, só que aí vai para o foco mais da gestão, né? Tem a Placo, tem a Laurinda aqui, a Lilian Bassiti, o Moran também que está lá, né? Então alguns autores vão se repetindo aqui, ó, Lucchesi, né? Mas aí tem um foco mais claro na formação da coordenação, né? Coordenador pedagógico, ó, Francisco Bernon, esses aqui são já mais para o lado da formação, mas tem Délia Lerner, tem Lucchesi, tem muitos aí, tem a Mantuan, né? Muitos do PEB 1 você pode aproveitar. Professor, e se eu fizer o PEB 1 eu vou aproveitar muita coisa? Claro que vai, muita coisa, né? Então, aí tem outras, né? Edgar Morin, né? Que não tem lá, mas tudo bem. Você vai aproveitar muitos textos, certo? Tem gente que faz isso, né? É uma dica. A legislação, ó, tem bastante coisa, ECA, LDB, né? Tem Estatuto da Igualdade Racial aqui, então traz alguns elementos a mais aí, mas também uma legislação bastante parecida. E assim é diretor e assim é supervisor também, só que o diretor, claro, vai ter alguns específicos ali focados na direção, né? Então tem interação escola-família, que é um texto bastante, que a VUNESP gosta bastante também, né? Tem Lucchesi, avaliação, certo? Tem aí Paulo Freire, que sempre cai, né? Importante autor aí, a Délia Lerner, aqui ó, Délia Lerner aparecendo, tem o Libânio, Heloísa Luque, também uma autora que a VUNESP cobra muito, então é preciso estar atento. Mantuan, ó, Mantuan aqui ó, em 2 textos da Mantuan. José Manuel Moran também, a banca gosta bastante. O Vitor Paro de vez em quando aparece, na gestão aparece bastante. E aqui ele tem 3, né, itens, 3 livros, né? Então é importante aí você estar atento. O Dermeval Saviani também é outro autor que a banca gosta bastante, certo? E o Mapassos Veiga, esse aqui também, Celso Vasconcelos, a VUNESP adora. Zabalza e o Miguel Zabalza, né? Qualidade da Educação Infantil, e a Prática Educativa do Antônio Zabala, saiu um Antônio aqui, e a legislação praticamente aí a mesma, vai trazendo algumas mudanças, mas sempre tem o Estatuto da Igualdade Racial, os pareceres, o ECA, né? Então uma outra coisa que acaba mudando, né? Aqui tem os pareceres, aí vai ter mais parecer, vai ter o da Educação de Jovens e Adultos, né? Que envolve gestão, então você tem que saber tudo, ensino de 9 anos, né? A Constituição do Estado de São Paulo, os artigos 237 a 263 e também os documentos aí da Prefeitura, que são os projetos, o Estatuto do Magistério, enfim. E supervisor de ensino, claro, aí vai para o campo da supervisão, tem alguns autores específicos também, né, que focam mais aí nessa parte da supervisão, mas também você vai ver muitos, ó, Emília Ferreira, Paulo Freire, a parte de avaliação, você vai encontrar o Jussara Hoffmann, Libânio, então você vai encontrar aí bastante autores, ó, Luque, que acabam se repetindo, né, Mantuan aqui, certo? Vitor Paro, de novo aqui, ó,
Vitor Paro, bastante textos aí. Aqui traz a Edilene Aparecida Repoli, Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar, também um livro que a VUNESP tem feito bastante questões, Dermeval Saviani, também, né, o Celso Vasconcelos aqui, ó, se repetem aqui, a Thelma Vaz, que também é uma clássica, e aí legislação é mesma coisa praticamente, acrescentando um pouquinho mais de coisa, porque realmente a supervisão tem aí notas técnicas que estão no outro também, mas tem um pouquinho de capricho aí na parte de legislação. Gente, ó, é basicamente isso, é um edital bacana, coisa conhecida, né? Aqui são as outras, procurador também tem bastante coisa. É um edital bacana, que bem estilo VUNESP. Tem muitas provas que aconteceram da VUNESP que vão te ajudar, né? Aqui no final você tem aí um cronograma. Então, só para lembrar, as inscrições abrem dia 1º de julho e vão até dia 6 de julho, 1º de junho e até 6 de julho, tá? E aí, né, você vai fazer aqui, esse cronograma é legal, você imprimir e tal, para você não se perder nas datas. E bem bacana aí, você vai poder, aqui são informações da VUNESP, da prefeitura. Então, gente, um edital bacana, muitas vagas. Vale a pena, Fábio? Claro que vale, né? Claro que vale. Então vamos lá, gente. Assina o curso do Já Passei e vem com a gente, que eu quero ver o seu depoimento de aprovação, tá bom? Tenho certeza que você vai passar. Um grande abraço e até um outro vídeo, né? Até a próxima!